Seja bem-vindo, aluno do curso de Transporte de Cargas Indivisíveis. Dando sequência à nossa aula, vamos à aula 33, Movimentação de Carga 5. Vamos lá então. Falaremos sobre bloco de rochas. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, define rocha ornamental como uma substância rochosa natural que, submetida a diferentes graus de modelamento ou beneficiamento, pode ser utilizada como uma função estética qualquer. Rocha de revestimentos, por sua vez, é qualificada pelo órgão como material rochoso passível de desdobramentos e beneficiamentos diversos, com emprego e acabamentos superficiais de parede e piso de construção civil. Rochas ornamentais. Todos os materiais rochosos aproveitados pela sua aparência estética para utilização em trabalhos artísticos, como estatuário, como elemento decorativo, tampos, balcões e outros materiais para construção. Rochas para revestimentos. Aplicação específica no revestimento de edificações, seja em pisos, paredes ou fachadas. A principal aplicação das rochas ornamentais na construção civil. Dos produtos do desmonte de materiais rochosos em bloco, de seu subsequente desdobramento em chapas, processamento e corte em placas e ladrilhos. Rochas decorativas. Rochas usualmente utilizadas em revestimentos de interiores, geralmente exibindo estruturação muito heterogênea, baixa resistência mecânica e produção limitada. Abrange parte das rochas comercialmente designadas de exóticas. A extração consiste na remoção de material útil ou economicamente aproveitável dos maciços rochosos. O produto da etapa de extração é o bloco de arestas aproximadamente retangulares de dimensões variadas que procuram aproximar-se tanto quanto possível daquelas que proporcionem o melhor aproveitamento do material e a maior utilização da capacidade produtiva dos equipamentos nas etapas de beneficiamento. O beneficiamento primário, também conhecido como serragem ou desdobramento, constitui o corte dos blocos para a obtenção de chapas, tiras ou espessores, com dimensões bastante próximas daquelas que terão os produtos finais. Essa é uma etapa essencialmente industrial, realizada em instalações específicas para tanto, com o uso de máquinas e equipamentos, tais como os teares convencionais ou multifios diamantados para granitos, teares com lâminas diamantadas para mármores, talhas, blocos, etc. O beneficiamento final ou acabamento é a etapa do ciclo em que as peças tomam forma, dimensões e aparência definitivas. Pode ser subdividida em 3 processos pelos quais o produto ornamental passa: o polimento ou outro tipo de acabamento, o corte e o acabamento final. Nesta fase, a maior diversidade de produtos que se obtém exige maior variedade de máquinas, equipamentos, ferramentas e insumos para a execução das atividades. Os principais produtos gerados neste último elo da cadeia de produção da indústria são ladrilhos e painéis para revestimento de pisos e paredes internas e externas, soleiras, os rodapés, bancadas de pias e móveis, objetos de adorno e decoração, peças para túmulos e mausoléus, banco de praças, etc. Resolução CONTRAN número 935, de 28 de março de 2022. Regulamentação específica. O transporte de blocos de rocha tem de ser feito conforme determinação técnica que leve em conta as medidas em bloco. A Resolução 935 de 2022, CONTRAN, estabelece requisitos de segurança para o transporte de blocos e chapas serradas de rochas ornamentais. Artigo 1º. Esta resolução dispõe sobre os requisitos de segurança para o transporte de blocos e chapas serradas de rochas ornamentais. Dos conceitos e definições. Blocos de rochas ornamentais. Blocos de mármore, granito ou similares em forma de paralelepípedos de quaisquer dimensões, destinados à indústria de transformação. Chapas serradas de rochas ornamentais.
produto resultante do processamento dos blocos de rochas ornamentais pelos teares das serrarias ou quaisquer chapas sintéticas de base mineral com dimensões e aplicações similares. Inteira, bloco de rocha ornamental que, em função de sua altura reduzida, não permite a realização de amarração padrão estabelecida nesta resolução. Comprimento. A maior dimensão do bloco de rocha ornamental deverá sempre estar disposto no sentido longitudinal da superfície de carregamento. Largura do bloco. A dimensão intermediária do bloco de rocha ornamental deverá sempre estar disposta no sentido transversal da superfície de carregamento. E a altura do bloco. A menor dimensão do bloco de rocha ornamental deverá sempre estar disposta no sentido ortogonal à superfície de carregamento. Dos requisitos do condutor. Artigo 3º. O condutor de veículo ou combinação de veículos que transporta blocos de rochas ornamentais e suas chapas serradas, tanto na disposição vertical quanto na horizontal, deve ser aprovado e certificado em curso especializado de transporte de cargas indivisíveis, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Artigo 4º. Além do previsto no artigo 27 do Código de Trânsito Brasileiro, também é responsabilidade do condutor verificar periodicamente e durante o percurso o travamento das travas de segurança dos blocos de rocha, além do tensionamento das lingas de corrente e cintas têxteis, conforme o caso, reapertando quando necessário. Artigo 5º. Os veículos ou combinações de veículos para transporte de carga, CVC, utilizados no transporte de blocos de rochas ornamentais, assim como das chapas serradas, tanto na disposição vertical quanto na horizontal, devem obedecer aos limites de pesos, dimensões e tolerâncias estabelecidos em resolução do CONTRAN, específica sobre o tema, bem como atender às configurações permitidas conforme portaria do órgão máximo executivo de trânsito da União. Parágrafo único. Não é permitido o uso de CVC com peso bruto total combinado superior a 58,5 toneladas para o transporte de blocos de rochas ornamentais ou chapas serradas, salvo nos casos de transporte em containers, conforme estabelecido no artigo 14 desta resolução. Parágrafo 2º. Será exigida a apresentação do certificado de segurança veicular anualmente como condição prévia para o licenciamento. Artigo 6º. Para o transporte de blocos de rochas ornamentais, os veículos ou CVC deverão ter sua carroçaria classificada como transporte granito, exceto para o transporte em container ou caçamba metálica quando aplicável. Parágrafo 1º. O CSV será emitido eletronicamente após inspeção feita por instituição técnica licenciada, realizada na forma do anexo 1 dessa resolução. Artigo 7º. A CVC com até 2 reboques ou semi-reboques de carga poderão ser utilizadas para o transporte de 2 ou mais blocos de rochas ornamentais, desde que trafeguem com as unidades simultaneamente carregadas, com os blocos amarrados individualmente e que a unidade dianteira tenha carga com peso maior ou igual à unidade traseira. Parágrafo único. O disposto no caput estende-se ao transporte de chapas serradas, tanto na disposição vertical quanto na horizontal. Artigo 8º. Ao veículo ou CVC que tenha carroceria específica para transporte de blocos de rochas ornamentais, será permitido o transporte de cargas convencionais simultaneamente ou separadamente do transporte de cargas objeto dessa resolução. Parágrafo único. O transporte simultâneo de blocos ou chapas serradas de rochas ornamentais e cargas convencionais deverá atender à distribuição de peso prevista no artigo 7º. Artigo 9º. As CVC com mais de 54,5 toneladas de PBTC, utilizadas no transporte de um único bloco de rocha ornamental, conforme figura ilustrativa A, devem ser obrigatoriamente formadas por, inciso 1, um caminhão-trator do tipo 6x2 ou 6x4. Inciso 2, um semi-reboque dianteiro para distribuição do peso, dolly. E, inciso 3, um semi-reboque traseiro destinado ao carregamento de cargas indivisíveis de até 6 metros de comprimento. Figura A.
CVC com PBTC superior a 54,5 toneladas para o transporte de um único bloco de rocha ornamental. Imagem meramente ilustrativa. Então nós temos aí todas as suas medições, toneladas da imagem. Do acondicionamento, ancoragem e amarração da carga. Artigo 10. O transporte de bloco de rocha ornamental com amarração longitudinal e transversal, conforme figura ilustrativa B, só é permitido com a utilização de linga decorrente e quando a sua altura mínima for igual à soma das seguintes parcelas. 1. O comprimento da trava do bloco. 2. O comprimento do gancho Cleves mais 3 elos de corrente de 13 mm grau 8. 3. Comprimento do tensionador de corrente, incluindo as garras ou ganchos encurtadores. E 4. Comprimento de 5 elos de corrente de 13 mm, grau 8, conforme figura ilustrativa C. Figura B. Amarração do bloco de rocha convencional. Imagem meramente ilustrativa. Figura C. Altura mínima da linha de corrente no bloco convencional. Imagem meramente ilustrativa. Parágrafo 1º. Para a amarração longitudinal e transversal de cada bloco de rocha, deve ser utilizado um conjunto mínimo de 8 travas de segurança, sendo 2 em cada lateral da carroceria, 2 frontais e 2 traseiras. Parágrafo 2º. Cada trava de segurança deve ter altura suficiente e ser posicionada de forma que tangencie ou fique o mais próximo possível do bloco, haja vista a irregularidade da superfície e o sistema de ajuste de posição da trava, conforme figura ilustrativa D. Figura D. Detalhe do posicionamento da trava de segurança na base do bloco de rocha em conjunto com o barrote. Figura meramente ilustrativa. Parágrafo 3º. O bloco de rocha ornamental pode estar apoiado sobre 2 barrotes transversais de madeira ou de outro material com resistência compatível, de seção retangular ou quadrada, com altura máxima de 20 cm, devendo a maior face estar voltada para baixo, conforme figura ilustrativa B. Parágrafo 4º. Em nenhuma hipótese pode haver sobreposição dos blocos de rochas ornamentais. Figura B. Amarração do bloco de rocha convencional. Figura meramente ilustrativa. Artigo 11. No transporte de bloco de rocha ornamental que comporte a amarração definida no artigo 10, os veículos ou CVC devem: inciso 1. Utilizar sistema de amarração longitudinal, passando obrigatoriamente pela parte superior do bloco de rocha ornamental, por meio de 2 linhas de corrente grau 8, conforme figura ilustrativa A, devidamente certificadas e identificadas por plaquetas de aço, contendo o nome do fabricante, capacidade de carga, comprimento e código de rastreabilidade compostas por: figura A. Amarração do bloco de rocha convencional. Figura meramente ilustrativa. Letra A. Correntes certificadas de elos curtos grau 8 para amarração de cargas, diâmetro nominal de 13 mm, meia polegada, capacidade de carga de trabalho de 10.000 kg por força, fator de segurança 2/1. Letra B. Tensionadores certificados tipo catraca com garra ou gancho encurtador para corrente grau 8 de diâmetro nominal 13 mm, meia polegada, conforme figuras B e C. Letra C. Extremidades equipadas com ganchos certificados tipo Cleves com trava para corrente grau 8 de diâmetro nominal 13 mm, meia polegada. Figura B. Exemplo de linha de corrente grau 8 com garras encurtadoras meramente ilustrativa.
Figura C, exemplo do uso da catraca com ganchos encurtadores na linha de corrente, figura meramente ilustrativa. Inciso 2. Utilizar sistema de amarração transversal passando obrigatoriamente pela parte superior do bloco de rocha ornamental por meio de duas linhas de corrente grau 8, devidamente certificadas e identificadas por plaquetas de aço, contendo o nome do fabricante, capacidade de carga, comprimento e código de rastreabilidade, compostas por: letra A, correntes certificadas de elos curtos grau 8 para amarração de cargas, diâmetro nominal de 13 mm, meia polegada, capacidade de carga de trabalho de 10.000 kg por força, fator de segurança 2/1. Letra B, tensionadores certificados tipo catraca com garra ou gancho encurtador para corrente grau 8 de diâmetro nominal 13 mm, meia polegada, conforme figuras B e C. E letra C, extremidades equipadas com ganchos certificados tipo Cleves com trava para corrente grau 8 de diâmetro nominal 13 mm, meia polegada. Figura B, exemplo de linha de corrente grau 8 com garras encurtadores. E figura C, exemplo do uso da catraca com ganchos encurtadores na linha de corrente, ambas figuras meramente ilustrativas. Inciso 3. Utilizar travas de segurança reforçadas, conforme figura ilustrativa D, com carga de trabalho de 10.000 kg por força, fator de segurança 2/1, identificadas por plaquetas contendo as seguintes informações. Letra A, nome e cadastro nacional de pessoa jurídica, CNPJ, do fabricante. E letra B, capacidade de carga e fator de segurança. Figura D, travas de segurança para blocos de rocha, figura meramente ilustrativa. Parágrafo 1º. Os veículos de carga não articulados devem ter as travas afixadas a uma travessa metálica composta por um perfil I ou U em aço, instaladas transversalmente sob o assoalho da carroceria. Por sua vez, cada travessa metálica deve estar soldada na estrutura da carroceria quando esta for metálica, ou fixada ao chassi do veículo com um par de grampos de 22,22 mm, 7/8 de polegada, quando a carroceria for de madeira. Parágrafo 2º. Cada veículo de carga poderá ter mais de um conjunto de travas para o transporte de mais de um bloco simultaneamente, desde que cada bloco seja travado individualmente. Parágrafo 3º. As linhas de correntes e as travas de segurança não devem estar com peças ausentes, defeituosas ou com qualquer desconformidade que comprometa sua eficácia. Parágrafo 4º. Fica proibida a utilização de tensionadores de alavanca. Do transporte de inteiras. Artigo 12. A inteira, que não permitir a amarração estabelecida no artigo 10, deve ser transportada por meio de 8 travas, com amarração longitudinal e transversal, conforme figura ilustrativa E, com a utilização de 2 linhas de corrente longitudinais e 2 transversais, cada uma com tensionador centralizado na parte superior do bloco ligado à corrente, por meio de garras ou ganchos encurtadores, conforme figura ilustrativa B e C, devendo sua altura mínima ser igual ao comprimento da trava do bloco, acrescido do comprimento mínimo equivalente a 5 elos de corrente de 13 mm, meia polegada, grau 8. Figura E, amarração do bloco de altura reduzida inteira, figura meramente ilustrativa. Figura B, exemplo de linha de corrente grau 8 com garras encurtadoras. E figura C, exemplo do uso da catraca com ganchos encurtadores na linha de corrente. Ambas figuras meramente ilustrativas. Parágrafo único. Os demais blocos de rochas ornamentais de dimensões reduzidas, que não comportem a amarração individual prevista no caput,
devem ser transportados em caçambas metálicas, desde que possuam dispositivos, travas ou enchimentos que evitem deslocamentos relativos, longitudinais e transversais dentro do compartimento de carga, de forma similar ao container, conforme figura ilustrativa F. Figura F, travamento para o transporte de blocos em caçambas metálicas e em containers. Do transporte de chapas serradas. Artigo 13. Os veículos e CVC utilizados no transporte de chapas serradas devem atender aos seguintes requisitos. Inciso 1. Quando transportadas na vertical. Letra A. Devem ser utilizados no mínimo um par de cavaletes metálicos verticais, cada qual afixado a uma travessa metálica, composta por um perfil I ou U, instaladas transversalmente sob o assoalho da carroceria. Cada cavalete deve estar fixado na travessa metálica por meio de um par de grampos de 22,22 mm, 7/8 de polegada, ou sistema equivalente que assegure a correta fixação. Por sua vez, cada travessa metálica deve estar soldada na estrutura da carroceria, quando esta for metálica ou fixada ao chassi do veículo com um par de grampos de 22,22 mm, 7/8 de polegada, quando a carroceria for de madeira, conforme figura ilustrativa A. Figura A. Cavaletes metálicos fixados nos perfis metálicos transversais sob o assoalho da carroceria. Figura meramente ilustrativa. Letra B. As chapas serradas devem ser unitizadas à coluna do cavalete, separadamente em cada face, por meio de 2 cintas têxteis de poliéster de cada lado, na disposição horizontal e longitudinal, com largura mínima de 50 mm e carga máxima de trabalho de no mínimo 2.500 kg por força, fator de segurança 2/1 cada uma, tensionadas por meio de catracas intermediárias, conforme figura ilustrativa B. Figura B, cintas de unitização longitudinais, meramente ilustrativa. Letra C. O conjunto formado pelo cavalete e chapas serradas unitizados deve ser amarrado transversalmente ao veículo por meio de, no mínimo, 2 cintas têxteis com largura mínima de 50 mm e carga máxima de trabalho de, no mínimo, 2.500 kg por força, fator de segurança 2/1 cada uma, tensionadas por meio de catracas fixas instaladas numa das extremidades de cada travessa metálica ou instalada na própria carroceria quando for metálica, conforme figura ilustrativa C. Figura C. Cintas de unitização longitudinais e cintas transversais. Figura meramente ilustrativa. Inciso 2. Quando transportadas na horizontal. Letra A. Devem possuir amarração transversal por meio de, no mínimo, 2 cintas têxteis. Anexo 14 desta resolução, figura 90. Tendo cada cinta carga máxima de trabalho de, no mínimo, 10 kg por força cada uma, ambas tensionadas por meio de catracas fixas, instaladas numa das extremidades de travessas metálicas idênticas às utilizadas no transporte de chapas na vertical, descritas no inciso 1, ou instaladas na própria carroceria, quando for metálica, conforme figura ilustrativa D. Figura D, cintas transversais, figura meramente ilustrativa. Letra B. Podem estar apoiadas sobre 2 ou mais barrotes transversais de madeira ou outro material de resistência compatível de seção retangular ou quadrada, com altura máxima de 20 cm, devendo a maior face estar voltada para baixo, de modo a permitir a correta amarração longitudinal. Inciso 3. As cintas têxteis citadas neste artigo devem atender à norma NBR 15.883-2. Inciso 4. É proibida a utilização de cintas têxteis em que não seja possível identificar a carga máxima de trabalho. Inciso 5.
As cintas têxteis não podem apresentar cortes longitudinais ou transversais, assim como costuras desfiadas ou rompidas, ou ainda desgaste excessivo. Inciso 6. Fica proibida a passagem dos dispositivos de amarração pelo lado externo das guardas laterais da carroceria do veículo, quando existentes, exceto quando a carga ocupar toda a largura da carroceria. Do transporte em containers. Artigo 14. O transporte de blocos de rochas ornamentais e de chapas serradas pode ser realizado em containers, devendo ser observadas as especificações contidas em regulamentação específica do CONTRAN. Parágrafo 1º. Para o transporte de que trata este artigo, devem ser utilizados containers do tipo dry box ou open top. Parágrafo 2º. O caminhão-trator utilizado na CVC deve possuir, no mínimo, 57 toneladas de capacidade máxima de tração. Parágrafo 3º. A fim de impedir a movimentação dos blocos de rochas ornamentais e ou chapas serradas dentro do container, devem ser utilizados dispositivos, travas ou enchimentos que evitem deslocamentos relativos, longitudinais e transversais dentro do compartimento de carga, conforme figura ilustrativa aí. Parágrafo 4º. O transporte de chapas serradas em containers poderá ser realizado em CVC de até 9 eixos e 74 toneladas de PBTC, atendidos os requisitos da regulamentação específica do CONTRAN sobre os limites de peso. Figura E. Travamento para o transporte de blocos em caçambas metálicas e em containers. Figura meramente ilustrativa. Comportamento preventivo do condutor. Muitas vezes os caminhões enfrentam condições adversas e perigosas, como estradas em más condições e estreitas para pegar a carga, a qual geralmente é transportada em carretas prancha. E quando chove, o perigo aumenta. Muitas pedreiras ficam em locais ermos e de difícil acesso. Por isso, esse tipo de transporte exige que o motorista seja bastante experiente e tenha cuidado redobrado. Para aumentar a segurança no transporte de blocos de rocha, o condutor deverá certificar de que realizou corretamente a amarração da carga, obedecendo ao disposto nos artigos 10, 11 e 12 da Resolução 935 de 2022 do CONTRAN, que estabelece os requisitos de segurança para o transporte de blocos e chapas serradas de rochas ornamentais. Procedimentos em caso de emergência. Em caso de acidente, a empresa responsável pelo transporte deverá isolar imediatamente a carga e providenciar sua retirada da via pública no prazo de 24 horas. A autoridade responsável pela via deverá ser imediatamente acionada para que sejam tomadas as providências de prevenção de acidentes. Fechamos a nossa aula 33, falando então sobre a resolução, de blocos de rocha e chapas serradas. Certo, pessoal? Tranquilo? Seguimos então em frente. Na próxima aula 34, trataremos de outra resolução importante aí para o nosso trabalho. Qualquer dúvida sobre esse tema, só mandar pergunta aí para nós através do chat ou do fórum, que estaremos respondendo prontamente. Um grande abraço e até a próxima aula.